Então, continuando com nossas aulas, né? Agora a gente vai falar sobre curvas de grade. Que seriam curvas de grade? Eh, então, para isso, vamos ter que diferenciar, né, entre dois tipos de coordenadas aqui, né? Coordenadas cartesianas, que nós trabalhamos bastante já, e coordenadas polares, que nós estamos aprendendo agora, né? Nós estamos começando agora. Então, curvas de grade são curvas, tá? Em que uma coordenada se mantém constante. Vamos então começar falando sobre usando coordenadas cartesianas, né? Porque a gente está mais familiarizado com isso, né? Então, aqui temos o eixo x, né? Aqui temos o eixo y, ok? E você lembra que qualquer ponto, por exemplo, esse ponto aqui, né, tem suas coordenadas, que seria o valor do x, né? Que nesse caso vale 3, e o valor do y, que vale 3 também nesse caso, né? Ou podemos pegar outro ponto, esse ponto aqui. Por exemplo, esse ponto tem suas coordenadas, que vale 3 em x e vale 4 em y, né? Ok, esses dois números se denominam coordenadas cartesianas, ok? Tudo bem. E o que seria curvas grade? Seriam curvas, como já falei para vocês, onde qualquer dessas pode ser a coordenada x ou a coordenada y, uma delas se mantém constante. Isso eu acredito que já falei um pouco antes, mas eu vou reforçar, né? Por exemplo, esses pontos aqui, né? Eu vou anotar aqui, marcar. Esses pontos aqui, o que tem em comum? Esses pontos que estou marcando aqui. Esses pontos têm em comum porque todos esses pontos têm suas coordenadas, a primeira coordenada, ou coordenada x, valendo 1, tá? Aqui, olha, eu posso dizer, olha, por exemplo, que ponto é isso? Esse ponto é 1,5. Que ponto é esse? Esse aqui é 1,4. Que ponto é esse? 1,2. Que ponto é esse aqui? 1,1. E assim, né? Aqui, por exemplo, né? Que ponto é esse? Esse é 1, menos 1. Tá vendo? Prestou atenção na primeira coordenada? É sempre 1. 1, 1 e 1. Prestou atenção, né? Então, a característica desses pontos que estão, né, alinhados verticalmente, seria, né, é que a primeira coordenada, ou sua abscissa, é uma constante. Tá certo? Então, significa, né, que se eu pegar todos esses pontos que está aqui, ou já ligar todos esses pontos que está aqui, esses pontos podem continuar para cima e podem continuar para baixo. Ou essa curva que está aqui, está formada por pontos cuja abscissa vale 1. Quer dizer que o x vale 1 sempre. Tá? Então, nós falamos já isso antes, né? Vocês devem lembrar que, por exemplo, chamei a essa uma reta vertical como x e alguma coisa, né? Nesse caso seria x igual, quanto x aqui intercepta em 1, então seria x igual a 1. Então, esse daqui, por exemplo, é uma curva grade, ou uma curva de grade. Essa daqui. Tá certo? Só porque nessa curva se mantém constante quem? O x. Tá certo? Então, esses seriam curvas grade em que o x se mantém constante. Poderia construir outra curva grade, que poderia ser essa. Tá certo? Seria essa aqui. Então, por exemplo, aqui o x quanto vale? O x vale
onde intercepta aqui, né, o eixo x, intercepta em 3, então o x vale 3. Qualquer ponto dessa curva vai ter sempre sua primeira coordenada igual a 3, né? Podem pegar, por exemplo, esse ponto, vai ser, acho que seria melhor pegar outro ponto. Poderia ser melhor, então, negativo, vamos, então aqui pode ser 3, menos 1. Tá vendo? Olha, esse aqui 3. E aqui quanto seria? Seria 3,1. Tá vendo? Essa primeira coordenada né, se mantém sobre toda essa curva. Então, esse aqui seria outra curva de Grage. Tá certo? Então, vocês já viram, por exemplo, essa aqui seria uma curva de Grage. Essa seria outra. Essa aqui seria outra, você já está vendo aqui. Tá? E poderia ser mais fina ainda. Eu poderia, olha, essa curva de Grage, por exemplo, essa daqui. Essa curva de Grage, né? Mais fininha. Por exemplo, esse aqui corta aqui. Em que ponto corta essa linha, essa curva de Grage? Ao eixo. Em que valor de x corta? É dizer, seria x igual a quê? Teria que ser aqui. Daqui vale uma unidade. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então cada um. Esse aqui deve valer 0,2, né? Então esse aqui deve ser, já está maior que 2, então seria 2,2, por exemplo. Tá? E esse aqui, por exemplo, essa linha de Grage aqui, né, que você está, se você está conseguindo enxergar, aqui está uma linha. Essa seria, por exemplo, a linha de Grage, seria 4,6, por exemplo, né? Toda essa linha aqui. Essa linha aqui, né? E aqui também, né? Esse aqui, 2,2, continua, né? Tá? Então, em coordenadas cartesianas, nós descobrimos que já tem curvas de Grage, né? Umas que são verticais, que a sua equação é sempre assim, né? X igual a A, tá certo? Esses são, a gente pode até escrever aqui, x igual a são retas verticais, né? Retas verticais. Eu acho que poderia ser melhor, né? Retas ortogonais ou retas paralelas ao eixo y. Ao eixo y. Tá? Então, e se a gente fizer agora, a gente quer encontrar outras curvas de Grage, mas em que já não seja o x que se mantenha constante, se não seja o y que se mantenha constante, a gente poderia pensar em que curvas? A gente poderia pensar, por exemplo, nessa curva aqui, tá? Imagina essa curva ou essa reta, né? Eu falo curva porque em geral, né? Em geral, vai ser curva. Em outras coordenadas vai ser curva. Mas nesse caso vai ser reta, em coordenadas cartesianas, vai ser somente reta. Então, por exemplo, esse aqui seria uma curva Grage. E esse aqui outra curva Grage, por exemplo. E assim, né? Esse aqui outra curva Grage. Já seriam paralelas ao eixo X, né? Então, esse aqui, por exemplo, seria a curva Grage. Esse aqui seria o Y aqui, por exemplo. Os pontos, vamos dizer, né? Esse ponto, por exemplo, seria o X vale menos 1. E Y vale 3. E esse ponto aqui, quanto vale, por exemplo? Aqui seria, né? Vamos pegar um ponto mais fácil. Aqui, por exemplo, né? Esse seria o X vale 3 e o Y continua valendo 3. Tá vendo que sobre toda essa linha amarela, o Y continua valendo 3. Aqui 3, aqui 3. Se for aqui, vai continuar valendo 3, né? Então, essa curva de Grage, né, seria igual, y igual a 3.
porque o y vale 3. E esse aqui seria y igual a 2, y igual a 1. E essa aqui também podia ser uma curva grade, né? Ou uma reta grade. E para negativos, essa aqui também, né? Por exemplo, isso, né? Esse aqui seria a outra curva. E aqui, essa aqui, nós falamos. Esse aqui seria y igual a menos 1. Esse aqui seria igual a 0. Tudo bem? Então, nós temos isso, né? Então, a curva de grade desse tipo, y igual a, seriam, né, retas paralelas, né? Paralelas ao eixo X. Tá? Então, as curvas grade em coordenadas cartesianas seriam, então, retas, né, verticais e retas horizontais. Tá certo? E que grade formam? Justamente o que você está observando aqui, né? Se nós, por exemplo, completamos aqui, vamos desenhar curvas de grade desse tipo, né? Passando sempre por números inteiros, né? Interceptando números inteiros. Aqui outro, né? Então, e aqui outro, por exemplo, né? Aqui temos outro. Então, que forma? Que grade forma? Forma uma grade retangular, né? Tá certo? Olha, essa grade, né? São retângulos ou quadrados, né? E se a gente fizer ainda desenhar mais retas, né? Mais finas, a gente vai encontrar justamente, né? Grade mais pequena ainda, né? Tá certo? Então, por que eu falo isso? É para dizer que coordenadas cartesianas são importantes ou é útil quando a gente queira resolver integrais onde R, você lembra R, onde se vai integrar, né? Não é esse R assim, é assim que se escreve, seja um retângulo. Por exemplo, imagina que eu queira integrar aqui. Queira integrar nessa parte aqui. Tá certo? Nessa parte. Então, nessas regiões desse tipo, podem ser, ou integrais sobre regiões desse tipo, poderiam ser facilmente calculados se a gente usar coordenadas cartesianas. Ou é recomendável, né? Usar coordenadas cartesianas, tá? Por quê? Porque a gente poderia escrever R, né, a desigualdade, né, que representa R, com facilidade, né? Por exemplo, aqui o X variaria, aqui vale 1, de 1 até 3, e o Y iria desde a altura aqui 0 até 3, por exemplo, né? Então, seria mais adequado usar coordenadas cartesianas para poder representar essa região, tá? Mas agora, imagina que a gente se topa com regiões que não são retangulares, senão que são, por exemplo, regiões circulares, que a gente vai tratar aqui, né? Em polares, né? Então, nessa situação já não compensa usar coordenadas cartesianas, tá? É recomendável usar coordenadas polares. Então, pessoal, eu vou reforçar o que eu falei no final. Eu acho que assim fica mais limpo para poder explicar. Eu acho que no quadro anterior estava cheio de coisas, talvez não ficou claro, tá? Então, em que situações se recomenda usar coordenadas cartesianas? Quando a região seja retangular, para representar regiões retangulares. Por exemplo, né? Vamos lá. Por exemplo, imagina que quero representar essa região aqui, né?
que eu estou marcando aqui. Essa parte, né? Essa parte retangular. Ou ainda mais, para ser retângulo mesmo, né? Seria essa aqui. Tá? Então, essa região retangular, porque se delimita, olha, esse aqui seria, né? Começa aqui pelo lado esquerdo, termina pelo lado direito por aqui. Por baixo seria isso aqui. E por cima seria isso. Tá? Esse aqui seria, vamos dizer, a região R que nós queremos, né, analisar, né? R. Tá? Por que essa região é fácil trabalhar em coordenadas cartesianas? Por quê? Porque a grade em coordenadas cartesianas já é retangular. Tá certo? Esses quadradinhos já é retangular, né? Então, isso, né, ajuda. Por exemplo, aqui, essa linha, vamos começar então melhor pelo lado esquerdo, vamos começar aqui. Essa linha, né, seria, que linha grade seria essa aqui? Essa linha seria, né, essa aqui. Esse seria x igual a 1. Esse aqui do lado direito seria x igual a 3. E essa daqui seria, né, esse daqui, y igual a 5. E esse de baixo seria y igual a 2, né? Tá certo? Então, essas 4 curvas grade delimitariam, né, essa região. Tá certo? Significa que se a região for retângulo, as curvas que vão delimitar sempre serão curvas grade. Tá certo? E que tem, por que é bom trabalhar com curvas grade? Porque nas curvas grade, uma coordenada, né, uma variável será constante. Somente variará a outra variável, né? Por exemplo, como poderia escrever esse R aqui? Esse R seria o seguinte, né? Olha, por exemplo, o X, tá? O X começa em onde? Começa em 1 e termina em 3. E o Y começa em 2, né? E termina em 5, né? Tá? Então, seria fácil escrever R em coordenadas cartesianas, até porque né, onde começa e onde termina, aqui mesma coisa para Y, são constantes, né? Então, quando você vai escrever a integral, então, por exemplo, se você quer integrar em relação a x primeiro e depois em relação a y, tá certo? Tanto faz a ordem, né? Nesse caso, né? E se fosse externo y, então você vai escrever aqui 2 a 5 e aqui 1 a 3, tá certo? E como você está vendo, os limites de integração serão constantes. Não tem nenhum problema, tá? Ok, mas quando a região SR já não seja retangular, por exemplo, vamos ir aqui a parapolares, por exemplo, seja uma região circular, por exemplo, seria você quer integrar sobre esse círculo de raio R, ou esse disco, né? Sobre esse disco. Então, já fica um pouco difícil resolver o problema em coordenadas cartesianas. Por quê? Porque a curva que delimita seria essa daqui, já não é uma curva de grade em coordenadas cartesianas. Porque você lembra, em coordenadas cartesianas, as curvas grade são verticais ou horizontais. E esse aqui não tem nada disso. Tá? Então, nesse caso, não é recomendável usar coordenadas cartesianas. Justamente vamos falar de polares, porque aí já entram os polares, né? Mas, então, vamos ainda então, falar das curvas grade em coordenadas polares. Aqui está escrito as curvas grade. Aqui está desenhada as curvas grade, na verdade, né?
Então, eu vou somente identificar. Por exemplo, vamos começar com essa reta aqui. Com essa reta que está aqui, né? Essa será uma curva grade, né? É uma curva grade. Para responder isso, você tem que fazer o seguinte. Uma das coordenadas é constante sobre todo esses pontos, né? Quando você caminha ao longo dessa reta, uma das coordenadas se mantém constante. Se sim, então essa é curva grade. Se não for, se as duas, né, coordenadas variam, então não é, tá? Então vamos verificar justamente. Em coordenadas polares nós temos as coordenadas R e θ, né? Você já sabe, né? E aqui vamos escolher nosso eixo polar, isso daqui. Esse será eixo polar, né? Eixo polar. E esse aqui será o polo, como você já falei na aula passada, polo. Então imagina que tenho esse ponto. E esse ponto, né? Melhor vamos colocar da mesma cor. Assim, né? Então tenho esse ponto, tenho esse outro ponto. Tá? Em particular, vamos ver se esses pontos têm pelo menos uma das coordenadas se mantém constante. Pode ser o R ou pode ser θ. Vamos ver. Se um deles se mantém constante, significa esse aqui é uma curva grade. Então, esse ponto que está aqui, que distância, né? Você lembra, R seria a distância desse ponto ao polo. Que distância é? É 1. Então a coordenada seria já 1. E quanto o ângulo que ele forma? O ângulo que ele forma, eu precisaria medir aqui, olha. Se de aqui até aqui vale 90, e parece que esse ângulo se dividiu em 3 porções, né? Primeira porção, segunda, terceira. Então significa que esse ângulo poderia ser 90 entre 3, seria 30, né? Esse ângulo seria 30, mas eu preciso colocar em radianos. Significa que o ângulo tem que ser, né? O ângulo θ, vamos dizer, seria π terços, né? Que seria 180 entre 3, 60. Perdão, não seria terço, seria 6, né? Π sextos. Agora sim. Então, esse ponto tem, olha, distância até o polo 1. E o ângulo que forma, π sextos. E esse ângulo aqui, ou esse ponto, perdão, segundo ponto que está aqui. Que distância está ao polo? Esse seria o R, né? Esse aqui. É 2. Que ângulo? Π também forma um ângulo de π sextos. E esse aqui, que distância está ao polo? Seria 3. E o ângulo π sextos. Está vendo que o ângulo se mantém constante ao longo dessa curva, ou essa reta aqui. Então significa que sim, esse aqui é uma curva grade, onde o θ assume esse valor, π sextos. Tá certo? Então a gente já chama essa curva, tá certo? Por esse, né, a equação dessa curva seria isso, né? Π sextos. Θ igual π sextos. Tá certo? Então estamos verificando que isso de fato é uma curva grade. Pronto. E da mesma forma nós podemos mostrar que essa reta também é uma curva grade. Tá? Mas esse aqui seria θ igual a, seria 60 graus, seria π terços. E essa aqui, vertical para cima, também seria, né, uma curva grade, e aqui seria π, meios. E essa daqui também, é dizer, uma reta ao longo do eixo polar, seria θ igual a 0. Tá certo, né? Tudo em coordenadas, tudo em radiano nesse caso, né? E se quiser escrever essa parte, vamos dizer, olha, e essa curva grade?
Aí, justamente, é importante você prestar atenção. E essa curva grade não será simplesmente né, a prolongação dessa? Será que também esse aqui é teta pi médios? Será que é isso? A resposta é não. Esse aqui não vai ser pi médios, senão esse vai ser teta. Que ângulo forma desde aqui? Desde aqui até aqui. Que ângulo seria? Seria 170. 270, né? Que daria em radianos 3 3, pi sobre 2. 3 pi. Exatamente. Tá? Então seria isso. Seria outra curva grade. Não seria igual a essa, né? Claro, é paralela, mas é diferente. É dizer, a equação dela é diferente. É a mesma coisa aqui também. Essa curva grade. Será que é θ igual a zero? Não é. É θ igual a π. É diferente, porque essa reta começa aqui. Começa aqui. E essa também começa aqui. E essa do lado direito também começa aqui, né? E assim, todas as retas começam no centro. Ok, isso é importante, tá? Muito bem, então já terminamos com as retas grades de tipo, né, θ constante, né? Θ igual a constante. Que são retas. Θ igual a constante, né? São retas. Que começam na origem, tá? É melhor, acho que é melhor colocar isso aqui. Retas que começam no polo, né? Começa no polo. Tudo bem? Então, não esqueçam de isso. São retas que começam no polo. Não começam no infinito, como acontecia aqui com as retas em coordenadas cartesianas, né? Por exemplo, essa aqui, né? Começa infinito, menos infinito, né? Começa aqui e, né? E termina lá no infinito também. Começa infinito e termina. Esses são não tem início nem fim em coordenadas cartesianas. Mas aqui essa reta parte da origem e vai, né, se afastando para o infinito. Tá? É diferente. Né? Pronto, vamos então com as outras curvas grade, né? Em que o eje seja constante. Melhor colocar assim, né? O ângulo, por exemplo, aqui θ zero, né? Um ângulo, né? E aqui, por exemplo, y r igual a r0. Tá, aqui também eu podia mudar, não precisa ser x igual a A, então y podia ser outro valor, né, b. Tudo bem. Então, o que serão esse tipo de curvas grade? Seriam justamente aqueles círculos que você está vendo aqui. Tá? Eu vou apagar aqui, para que fique mais limpo essa explicação aqui. Ok, vamos pegar um círculo em especial. Vamos começar com esse, então. Vamos imaginar que a gente quer andar sobre esse círculo, ou circunferência, né? Tá, imagina que seriam já esses pontos, né? Olha, esses pontos que está aqui. Que característica tem esses pontos? Se você pegar uma régua, você vai ver que todos esses pontos, esse ponto, ou esse ponto em especial, ou esse, qualquer ponto, está à mesma distância do polo. Você lembra, esse aqui é o polo, né? A mesma distância. Tá certo? Essa já é uma característica de uma circunferência. Isso não é uma novidade para a gente. Você sabe que todos os pontos de uma circunferência, tá certo? Estão à mesma distância que seu centro. E como nesse caso o centro dessa circunferência coincide com o polo, então o eje desses pontos será sempre o mesmo. Nesse caso, o eje, por exemplo, vamos começar aqui. O eje desse ponto, quanto seria? Desse ponto, estou falando, tá? Em particular. Seria 2, tá? Porque duas unidades do polo. Qual o ângulo? Ah, nesse caso é zero, né? É zero. E esse aqui, vamos aqui. É distância 2. Que ângulo? É 60, né? Você lembra? Mas em radiano seria pi terços.
E esse aqui, que ângulo está formando, perdão, que distância? 2, então 2 também. Que ângulo? Então seria todo isso, né? Que ângulo seria? Seria 90 mais 30, 120, que seria 2 pi terços, né? Tudo bem? 2 pi terços. Ok, e assim, né? Esse ponto, por exemplo, que seria? Seria a mesma distância, 2, que ângulo? Seria π. O ângulo, tudo isso, né? Π. E aqui, esse ponto, ou esse aqui, né, que nos marcamos, seria... Eu acho que você pode fazer esse exercício, mas o R vai ser 2. O ângulo vocês podem, né, completar aqui. E assim, né, até chegar a esse 4 ponto, né? Oi, alguém quer falar? É 4 terços aí, professor. Aqui 4 terços, Sim. 4 pi terços, né? Muito bem. Então seria isso, né? Justamente, vamos contabilizar, né? 1, 2, 3, 4. Parece que esse ângulo, por exemplo, vale pi terços, né? Não, 2 vale pi terços, até aqui, pi terços. Então, a gente vai acrescentar pi terços cada, né, vamos dizer, 2 vetores, né? Aqui, então já seriam 2, aqui seriam 3 pi terços. E aqui seria justamente 4 pi terços, tá? Ótimo. Muito bem, pessoal. Então, o que vocês notaram é que sobre todos esses pontos que formam essa circunferência, o R vale a mesma coisa. 2, 2, 2, 2 e 2. Tá certo? Justamente se cumpre isso. R igual a alguma coisa, alguma constante. Tá? Esse aqui constante. Aqui seria melhor constante. Tá? Esse aqui também constante. Então, as curvas grade, nesse caso, então seriam circunferências centradas na origem. Ou família, né, de circunferências centradas no polo. No polo. E polo você sabe que é a origem, tá? É a mesma coisa, tá? Polo, origem, é a mesma coisa. Muito bem, pessoal. Então, já encontramos, já sabemos o que são curvas, o que seriam as curvas de grade em coordenadas polares, tá? Então eu posso apagar isso aqui. Então, se a gente quer integrar sobre esse circunferência ou esse disco de raio 2, agora nesse caso, como poderíamos escrever essas desigualdades? Então, para isso, nós precisamos fazer o seguinte: encontrar a curva que delimitaria essa região que temos aqui. Que curvas que está delimitando aqui? A curva que está delimitando seria essa daqui, né? Tá certo? Essa daqui. Tá certo? E que essa aqui é uma curva grade, né? Nós falamos. Que curva grade seria essa aqui? Seria R igual a 2. Tá certo? Então, por fora, essa região está sendo delimitada por 2. Mas já não sabemos que R deve ser positivo e deve começar desde 0. É decir, essa aí é a definição, né? Tá certo? É uma definição. Ou a gente simplesmente diz, olha, essa região não tem buraco aqui dentro, está cheio. Então o R deve começar aqui, tá certo? E depois a gente deve caminhar aumentando nosso R até chegar até onde? Até chegar até 2. É decir, radialmente a gente deve andar desde a origem até R, justamente que seria a curva que delimita. Tá certo? Então o R deve ir até 2, no máximo, né? Ok. E o θ? Como defino o θ nesse caso? Você lembra que não tem nenhum lugar em R, nessa região, em nenhum lugar
em que esteja proibido o ângulo. É dizer, que o ângulo podia ser qualquer valor, por exemplo, né? Você podia começar desde zero, que justamente aqui, né? Podemos justamente, né, desenhar um lado terminal móvel. Esse aqui se vai mover. Então, que comece desde zero e poderíamos nos mover livremente, tá certo? Claro, cumprindo com esse requisito de que R tem que ser menor ou igual a 2. A gente poderia mover esse lado terminal, né, girar, e a gente continuaria estando dentro da região, né? Algum momento estará assim, algum momento estará por aqui, e até chegar até esse ponto. Tá certo, né? É dizer, que essa linha azul, que representaria, por exemplo, né, θ alguma coisa, tá certo? É dizer, começa aqui, tá? Eu vou tentar desenhar isso da seguinte forma. Esse θ, essa linha azul, que seria o começo, vamos dizer, começa aqui, que justamente se começa aí, começa em zero, e vai, né, girando, varrendo tudo para poder cobrir todo, né, a região, e vai voltar a essa posição. E então aqui eu posso desenhar de outra cor, seria, em vez de azul, vou desenhar dessa forma, e aí completa, fecha, né? Então o θ aí vale quanto? 2π. Tá certo? Aí fechou. E essa linha, esse lado terminal não pode continuar varrendo, não podia ir, né? Então você tem que parar aí, porque senão, se continuar, ele vai começar a repetir tudo, né? E vai se duplicar a região, tá certo? Então, deve parar necessariamente em 2π e deve começar em zero, tá? Então, essa seria a desigualdade que representa essa região, né? Simples, não aparecem equações complicadas, né? Então, como seria em coordenadas cartesianas isso daqui? Tá, eu vou escrever simplesmente e vocês podem conferir depois se é verdade ou não. O x, por exemplo, né? Eu vou primeiro fixar o x. O x começa em -2 e termina em 2. Y, como começa? O y começaria nessa curva de baixo, tá certo? Essa curva de baixo, eu vou ter que separar essa curva em duas. Começa embaixo, essa curva aqui embaixo seria y igual a menos 4 menos x quadrado. Seria isso. E a curva de cima, que eu vou continuar representando de verde, esse de cima, seria, a equação, né, seria mais 4 menos x quadrado. Então o y iria desde menos 4 menos x ao quadrado raiz até mais 4 menos x quadrado. Iria, né, justamente, né, desde essa curva até essa curva em y, né, começa por baixo, né, começa aqui e termina aqui, o y, tá certo? E o x menos 2 a 2. Tá, não tá tão simples, né? O equivalente em coordenadas cartesianas simplesmente seria isso, né? Já existe uma certa vantagem, tá? Claro, mas aparece o π, né? Um número irracional, mas não tem problema isso, né? Tudo bem, então é uma das vantagens isso. E você diz, mas de onde descobri essas equações? Né? Até eu acho que vocês perguntaram em algum momento como poderia saber que, se for dado uma equação desse tipo, como saber que é uma circunferência? Para verificar, o que você tem que fazer é elevar ao quadrado. Tá certo? Eu posso elevar ao quadrado ambos lados, tanto de cima e tanto baixo, que vai dar a mesma coisa. Olha, y quadrado, outro lado vai ficar 4 menos x ao quadrado. E se eu fizer elevar ao quadrado isso, vai dar a mesma coisa. Y quadrado, e esse menos desaparece devido ao que estou elevando ao quadrado, vira positivo.
e o resultado fica a mesma coisa. É dizer, esse daqui representa tanto essa curva, ou representa essa equação e tanto essa equação, né? Esse x passa ao outro lado, posso colocar na frente, e aí fica isso, né? 4 seria 2 ao quadrado, né? E justamente você já viu, olha, essa simetria, né, na equação, essa característica é só de uma circunferência. De que raio? De raio 2, que justamente estamos tratando aqui. Ok? Tudo bem, mas claro, né? Esse seria começando aqui e indo para, né? Elevando ao quadrado. Mas imagina que eu dou isso e como você volta aqui, fazendo o contrário, né? Isolando y. Justamente quando você isolar y, o que vai acontecer? Né? Vai ficar assim, né? Vamos supor. Vai ficar justamente isso, né? Imagina, né? Esse x quadrado estava aqui, passa ao outro lado, vai ficar esse menos, né? E aqui que você tem que isolar o y, né? Aí você diz, esse quadrado, né? Passa ao outro lado como raiz. E você lembra sempre que quando você fizer esse truque, sempre tem que colocar um mais menos na frente. Então, o primeiro caso gera isso e o segundo caso gera a segunda equação. Quer dizer, tem a ida e tem a volta também, tá? Tudo bem. Então, pessoal, seria simples, né? Escrever essa região em coordenadas polares, tá? Mas vamos com alguns outros exemplos para que fique mais claro isso, tá? Vamos, eu vou limpar isso aqui. Vamos com algum outro exemplo. Vamos imaginar que agora eu quero simplesmente integrar, né, nessa região aqui. O R, né, a região R seja isso, né, essa daqui. Acho que seria melhor só assim. É dizer, R delimitada por essa curva grade, podemos colocar de outra forma, por essa curva grade, e assim, né? Imaginamos que esse seria o R. Como seria em coordenadas cartesianas isso? Já falando que em coordenadas cartesianas vai ficar difícil, vai ficar algo parecido a isso, um pouco mais ainda, mais complicado ainda, eu acho. Vai ficar bem feio isso aqui, em coordenadas cartesianas. Mas em coordenadas polares vai ficar bem simples, tá? Então, como poderia ser isso, né? Vamos começar, então. Eu acho que é aqui que vai ficar um pouco mais claro essa forma de encontrar essa desigualdade, tá? Eu acho que podia ter começado com esse exemplo. Ok, então vamos começar com as curvas que delimitam essa região. Que curva é essa daqui? O amarelo, né? Aqui, esse daqui. Que curva é? Seria R igual a uma curva grade, onde R vale 2. Esse aqui, que curva grade é? Seria R igual a 3. Tá certo? E agora, continuamos nessa parte. Que curva grade seria essa aqui? Seria θ igual a quanto? Seria θ igual a π sextos. Já nos falamos, né? Porque você lembra que tudo isso era, né? Porque esse pedacinho que está aqui é parte dessa, né? Dessa curva grade, né? E essa aqui, que seria? Que curva grade seria? Seria θ igual a π meios. Olha, tenho todas as curvas que estão delimitando esse R. E aí fica simples, olha. Aqui coloquei X, né? Não sei porquê. Deveria ter colocado θ, né? O R. Tanto faz, você pode colocar o R primeiro ou θ, tá, pessoal? Nessa parte. Tá? Ok, então θ começa onde? Justamente, quando você vai, né, encontrar os valores de θ, você deve olhar, né, axialmente, para os lados, né? Onde começa essa região, né? No ângulo, o ângulo que começa.
começa em π sextos. Então, você coloca π sextos. E onde termina? Termina em π médios. E R, onde começa? Começa em 2. E onde termina? Termina em 3. Tá certo, né? Está começando aqui e termina aqui. Ou na direção radial, né? Tudo bem, pessoal? E para que fique mais claro, vocês façam, né? Descubram a desigualdade que representa essa região, por exemplo, aqui. R, pode ser outro exemplo por aqui. Essa aqui, por exemplo. Vamos dizer que seria o R aqui. Pode ser essa aqui agora. Tá certo? Poderia ser, ou vamos, essa daqui. Tá? Podemos praticar, pessoal, né? Ou esses dois já aqui, né? Então, para a próxima aula, né? Vocês podem fazer o seguinte, olha. Determinar a desigualdade correspondente a R1, por exemplo. Vamos chamar R1 esse. A R2 seria tudo essa parte. A R3 seria essa parte. A R4, essa aqui. Ok, pessoal? Então, esse seria, né, o exercício para a próxima aula, né? Para vocês terem uma, né, fixar esse conhecimento. E outro, que seria, vamos chamar de R5. Quem seria R5? R5 seria esse de azul aqui. R5. Podia ser esse. Tá certo, né? Metade de uma rosquinha, né? Ou podia ser, olha, vamos pegar outro maior aqui, né? Pode ser rosquinha completa, por exemplo. Esse aqui. Melhor assim, vou riscar aqui, né? Essa aqui vamos chamar de R6. Inclui essa parte, tá, pessoal? Essa aqui. R6 é tudo isso. Para a próxima aula, né? Tem, então, 6 regiões para vocês poder graficar, tá? E vocês vão ver que sempre começa nessas situações, né? Que nós estamos trabalhando hoje, né? R. Sempre vai começar, né? Primeiro colocando um ângulo, né? De um número fixo, não vai ser nenhuma função, e termina em algum número fixo também. E R, mesma coisa. Tá? Um número fixo e termina em número fixo. Tá? Mas não pensem que sempre vai ser isso em coordenadas polares, né? Tudo vai ser bonito. Também vai aparecer, por exemplo, curvas. Eu posso apagar aqui alguma parte. Eu acho que posso apagar isso daqui. Tá? Pode aparecer regiões que não sejam desse tipo, por exemplo, que não sejam delimitadas por curvas de grade, senão pode ser assim. Pode ser que por uma parte delimitada por curvas de grade, né? Poderia ser uma região assim. Por exemplo, essa região R, né? Claro, aqui é uma curva grade, né? Vamos marcar com outra cor melhor. Essa é uma curva grade. E essa aqui é outra curva grade. Mas esse daqui não é. E esse aqui também não é. Então, nesse caso, já, né, o R, por exemplo, né, aqui, nesse caso, compensaria começar com R. Né, a região R. Seria começa com R, porque R já dá para saber que começa em quanto? Começa em 3 e termina em aqui 4, em 5, tá certo? E o θ? E o θ deve ser alguma função, vamos chamar função de R, que seria, pode ser esse daqui, por exemplo, seria uma função de R, tá? Os valores do ângulo, né, vai depender do R, da coordenada R, né? De quanto está afastado a origem, ao polo, né? E esse aqui podemos chamar que seria GR,
tá? Significa que poderia aparecer esse tipo de problemas também, tá? E nessa situação, você já viu que, né, aí importaria a ordem em que você vai integrar, né? Você lembra que aqui você tem que integrar em relação a R último, né? Em relação a R seria 3 a 5 e deveria começar integrando em θ. De FR a GR. Tá certo? Então você integraria isso primeiro, né? Aqui, por exemplo, podia ir alguma função, né? Devia ir alguma função, tá? E isso aqui você podia chamar de MR. O resultado de tudo isso seria MR. E depois integra em relação a R. Tá? Então poderia aparecer esse tipo de problemas, tá? Isso não significa que sempre vai ser uma, né, coisa assim simples, tá? Mas a gente poderia, né, começar com isso, já resolvendo algumas integrais. Um exercício para ir adiantando para a próxima aula. Exercício, né, já envolvendo integrais. Poderia ser, por exemplo, determinar a área de uma circunferência, isso, né? Seria de um círculo de rádio A, por exemplo, de rádio A, qualquer. Ou você pode colocar então de rádio 2. Vamos. Você sabe que para calcular a área, né, usando integrais duplas, você tem que calcular essa integral, né? Seria a região, né? Onde você quer calcular da região que quer calcular a área, seria esse. Simplesmente diferencial de área, ok? Então, primeira coisa, você tem que encontrar esse R. Nesse caso, teria que ser em coordenadas polares. Por quê? Vamos apagar então tudo isso aqui, tá? Vamos apagar isso e fazer o seguinte. Qual seria a região então? Determinar a área de um círculo de raio 2. Então, um círculo de raio 2 seria esse daqui. De raio 2 seria esse círculo que está aqui. Tá certo? Então, está pedindo a área disso. É dizer que você vai ter que integrar isso, calcular essa integral nessa região. E essa região seria, né? Você já sabe, é dizer que você teria que encontrar a desigualdade que corresponde a essa região, né? Seria θ indo de onde a onde. Eu acho que a gente já fez isso, né? R também, acabamos de fazer isso. Então, você tem que calcular essa integral. Mas, claro, eu preciso explicar um assunto aqui, antes de você resolver esse exercício, tá? Então, vamos prestar atenção, pessoal. Esse daqui seria a parte principal do que a gente pretendia fazer nesse capítulo, tá? E que seria substituição de variáveis integrais duplas, né? É dizer, vamos imaginar que, né, que nós queremos transformar essa integral ou colocar essa integral dupla em outras coordenadas. E aí, por quê? Você podia perguntar por que a gente quer fazer isso, por que nos complicar a vida. Porque pode ser que resolvendo integrais, né, essa integral em coordenadas cartesianas seja difícil ou impossível de resolver. E se a gente transformar a outras coordenadas, como podia ser coordenadas polares, seja bem fácil resolver esse problema, tá? Então, e isso porque talvez desenhar a região seja bem mais fácil, ou essa função em coordenadas polares pode ser bem mais simples, tá? Se simplifica, né?
Seriam muitos os motivos que nos poderia, né, que nos leva a pensar que em outras coordenadas poderia ser melhor, tá? Certos problemas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, né? Você lembra como funciona a substituição de variáveis em integrais, né? Você deve lembrar de cálculo 1, né? Lembrando, cálculo 1. Cálculo 1. Por exemplo, não é imediato que a gente pode fazer essa mudança de variável, né? Você lembra que se a gente tem um problema em cálculo 1, por exemplo, aqui, né? Seno de 2x dx, você lembra que a gente tem que fazer uma substituição de variável, né? Aqui. O que está dentro a gente chama de u, tá certo? Tá? E depois, né? U será 2x e nós calculamos o diferencial de u, né? Que seria 2 dx. E se precisamos uma relação entre o diferencial da nova variável, esse aqui seria a nova variável, e a antiga variável, né? Essa aqui é a antiga variável. Antiga variável, né? Então, nós precisamos encontrar uma relação para poder reescrever essa integral, né? Porque essa integral eu escrevo seno, agora escrevo na nova variável u, u seria a nova variável, mas eu não posso deixar de x, simplesmente. Por quê? Porque tenho que integrar em relação à variável que está aqui dentro. Então, tem que aparecer um u aqui. E para isso, a gente usa, né, derivada, né? Você lembra, né, que nesse caso, rapidamente, né, eu fiz essa parte, o que eu estou fazendo é isso. Derivada, né, melhor assim nessa notação. A derivada dessa função, quer dizer, a derivada de u em relação a x e multiplicou pelo diferencial de x. Justamente, a derivada desse aqui em relação a x é 2. Multiplicar por dx fica isso, né? Então, aqui que está essa relação entre o diferencial da antiga variável e a diferencial da nova variável. Né? Nova variável e antiga variável, né? Então, a partir daí, a gente diz, olha, isolamos a diferencial da variável antiga, né? Passando esse 2 dividir aqui, né? Então, aqui nós escrevemos já nessa parte, e vai ficar diferencial de x, diferencial de u sobre 2. E a gente substitui, em vez de escrever dx, a gente escreve diferencial de u sobre 2, né? E já nós temos, né, a diferencial na nova variável. E a gente já pode resolver sem nenhum problema aqui, né? Porque esse 2 sai, né? E fica simplesmente isso, né? Então, é assim que funcionava em cálculo 1, por exemplo, né? É dizer, precisamos encontrar alguma relação entre as diferenciais. Essa é a parte importante, tá? E aqui, em substituição de variáveis e integrais duplas. Imagina que a gente quer reescrever isso aqui em coordenadas cartesianas, né? Vamos falar especificamente de coordenadas cartesianas, que por enquanto é aquela coordenada com quem estamos trabalhando, né? Então, x, como era o x em coordenadas cartesianas? Era r cosseno de θ. Y era r seno de θ. Minha intenção é o seguinte, é reescrever essa integral, tá certo? Mas que aqui apareça agora a diferencial de θ e diferencial de r, porque essas seriam as novas variáveis, né? Tá certo? Aqui, né, nós estamos fazendo o seguinte, nossas antigas variáveis eram x e y, essas eram antigas variáveis, né? Variáveis. E nós queremos agora transformar,
né, nossa integral usando as novas variáveis que seria R e θ. Tá certo? Nós queremos escrever em função dessas novas variáveis. Tá? Nesse caso particular, R e θ, mas poderia ser outra variável. Tá certo? Em geral, poderia ser outra. Então, aqui a gente diz, olha, vou escrever essa diferencial, né? E a gente precisa saber o seguinte, olha, essa parte aqui, a função, como posso encontrar, então, nas novas variáveis? Simplesmente fazendo o seguinte, f e x vou substituir pelo que vale nas novas coordenadas, que seria r cosseno. E o y, pelo que vale também, r seno de θ. Agora a ideia aqui, e como que escrevo nas novas variáveis isso daqui? Como será? Será simplesmente igual, né, dθ dr? Nada mais? Não, não é simplesmente isso, porque a gente precisaria fazer encontrar uma relação entre diferencial das antigas variáveis e as novas variáveis. Mas como que funciona em integral dupla? Tá? A situação não é tão trivial como era aqui, é um pouquinho mais difícil. Então vou fazer o seguinte, tá? Eu vou simplesmente já definir como seria essa mudança, né? Aqui essas diferenciais vão trabalhar junto, tá, pessoal? Não tem como separar. Então vamos fazer o seguinte. A diferencial de x e o diferencial de y vai ser o seguinte, em função dessas novas diferenciais. Os dois juntos, tá? Não tem como separar. Vai ser igual a um fator que a gente chama, né, eu vou explicar aqui, a um valor absoluto de um j, vai ser uma expressão que a gente vai calcular, multiplicado justamente por esse produto de diferenciais, por isso. Tá certo? É dizer que não vai ser igual, senão vai ter esse fator aqui. Esse fator que vai multiplicar, que poderia ser 1, para algumas variáveis é 1, tá? Poderia ser 2 ou outra coisa, poderia ser. Mas em geral, como essa J que está aqui? Esse aqui significa valor absoluto, tá, pessoal? Valor absoluto, esse aqui. Então, o que seria J? O que está aqui dentro? Esse J vai ser definido da seguinte forma. Vai ser uma determinante. Determinante da derivada parcial dessa primeira variável em relação a θ, vamos dizer. Acho que a ordem é assim. R primeiro. Tá? Para não dar nenhum problema de sinal. A ordem é assim. Primeiro em relação a R. Depois o mesmo X. Porém, agora em relação a θ. E agora, já derivei a variável x, agora vou derivar a variável y, primeiro em relação a r, depois em relação a θ. Então, eu vou calcular essa determinante. Tá? E como se chama isso em cálculo? Esse se chama jacobiano. Tá certo? Essa determinante se denomina jacobiano. Tá? Então, nós precisamos, e esse aqui seria jacobiano da transformação também, né? Jacobiano da transformação de coordenada, né? Então, nós precisamos calcular isso para poder colocar aqui, e agora sim, substituir aqui, e já estaria nas novas, né? Colocaríamos aqui já as novas diferenciais, sem nenhum problema, tá? Tudo bem. Então calculamos aqui. Não é difícil isso aqui. Claro, um pouco assustador, parece, né? Muitas derivadas parciais, né? Mas nesse caso em particular, né, que estamos transformando de coordenadas cartesianas a polares, não é difícil. E a gente vai calcular só uma vez. Porque o que vou determinar aqui vai ser sempre usado, sempre que você queira calcular coordenadas
transformar, né? De coordenadas cartesianas a polares. Sempre será o mesmo J, né? Então você não vai fazer isso aqui só uma vez, para coordenadas polares, né? Agora, se esse aqui for outras coordenadas, aí sim tem que refazer. Então vamos lá, vamos determinar. A derivada parcial de x em relação a r, quem seria? Né? Então significa que r e θ são as, né, novas variáveis, né? Essa função seria uma função de duas variáveis, tanto de r e θ, né? Então, se estou derivando em relação a r, o θ será como constante. Então, seria constante tudo isso. Para quem não está entendendo, posso fazer com mais paciência aqui. Então, seria assim, né? Derivada de x em relação a r. Como é isso? Escrevo. E aqui o x vou substituir por quem? Pela expressão r cosseno θ. Como estou derivando em relação a r, o θ será constante. Então, o cosseno pode sair, né, fora da integral, perdão, fora da derivada, e nos vai quedar isso. Derivada de r em relação a r, esse é muito fácil, né? Esse aqui vale 1. Então, o resultado simplesmente é cosseno de θ. Pronto, então já nos substituímos aqui. Essa derivada é cosseno de θ. E esse aqui, em relação a θ, agora sim, r constante, e essa aqui seria variável. Então, seria a derivada do cosseno, é menos seno. Então, pessoal, continuamos. Nós calculamos, então, a derivada parcial de x em relação a θ, né? R, como falei, era constante. Eu poderia fazer aqui novamente, né? Tá? Mas vocês podem praticar isso em casa, tá? Tem como praticar derivadas parciais, né? Para fixar melhor. Então, vai dar, olha, a derivada cosseno é menos seno e θ. Então, eu coloquei, olha, menos seno e θ, e como R estava anulado, né? Saiu, vai multiplicar. Não some o R, tá? Agora, nesse caso, sim, né? Para essa parte, some o R, por quê? Porque não se... derivada de R em relação a R é 1, né? Por isso que some o R nessa parte, né? Se você ficar com essa dúvida. Vamos lá, vamos aqui já em Y em relação a R. Seria já essa parte aqui, né? Então, aqui também derivamos R, seno é constante, então vai ficar simplesmente seno de θ. E Y em relação a θ, derivada de seno é cosseno, multiplicado por R. Então, seria cosseno. Pronto. Isso aí. E agora resolver essa determinante aqui. Não sei se vocês sabem determinante, né? Mas é simples. Nesse caso é simples porque é 2 por 2, tá? Então, como se resolve determinantes? Nós multiplicamos as diagonais principais. Isso daqui, vamos multiplicar. Primeiro, tá? Multiplicamos assim e vou reescrever o resultado aqui. Seria, então, R... Aqui cosseno, cosseno, cosseno ao quadrado de θ. E depois escreve a fórmula é menos quem? Menos o que aparecer desse lado aqui. A multiplicação desse com esse daqui. Tá certo? Agora eu vou multiplicar esse com esse e vou colocar aqui. Então, coloco um parênteses porque aqui tem um menos. Tá? Esse menos é da fórmula, tá, pessoal? Esse menos não é isso ainda. Agora que eu vou multiplicar esse com esse, tá? Então, esse com esse vai dar, olha, aqui tem menos, aqui tem mais, então tem menos, agora sim, R, e aqui seno ao quadrado de θ. Agora, menos com menos, agora sim, posso simplificar, menos com menos, fica mais. Tá certo? Fica mais. Pronto, agora tenho. O que eu posso fazer agora? Colocar em evidência R, porque aqui está R, R. Coloco em evidência, então apago aqui. Ficou isso. Cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, quanto é? É 1, né? Tá, mas era quando era seno primeiro, mas não tem problema, aqui você pode trocar a ordem. Esse aqui é a mesma coisa que
seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Tá? É propriedade comutativa, né? Então, esse aqui é 1. Portanto, 1 vezes R, R. Significa que o jacobiano deu R. E como R, né? Aqui, então vamos substituir aqui já. Então, como seria, né? Melhor vamos fazer por separado essa parte. Então, seria igual a valor absoluto de R. Mas valor absoluto de R é próprio R, por quê? Porque R é sempre positivo. É maior que zero. Então, se você tirar o valor absoluto de um número positivo, sempre será ele mesmo, né? Exemplo, por exemplo, né? Menos 3. Perdão, tem que ser positivo, né? 4. Valor absoluto 4. 5. 5, né? Ele mesmo. Não acontece nada quando o que está dentro do valor absoluto é positivo. Acontece alguma coisa quando esse que está dentro seja negativo. Aí se muda, né? O sinal. Então, R continua sendo... O valor absoluto de R continua sendo R. Portanto, encontramos esse coeficiente que deve aparecer antes do diferencial. Então, seria R de θ de R. Pronto, agora sim, olha, esse daqui, diferencial de x vezes diferencial de y, é igual a isso. Então, já temos a relação entre diferenciais. Então, escrevo aqui R de θ de R. Agora sim, já estou nas novas variáveis. Agora já posso resolver. Tá certo? A única coisa que está faltando aqui, que seria simplesmente escrever R, né, a região R em função das novas variáveis, né, que seria, primeiro, acho que é melhor começar sempre com R e depois o θ, tá, pessoal? A ordem, e tá, é melhor se acostumar assim. Eu acho que essa é a ordem correta. Então, R deve começar algum valor, né? A, B, por exemplo. O ângulo pode começar, por exemplo, de π e terminar em 2π, por exemplo, né? São exemplos. E depois você já resolve essa integral. É importante mencionar o seguinte, pessoal. Não é que toda vez que você vai fazer essa mudança de variável de x e y a r θ, você vai ter que fazer isso novamente. Não. Você, como falei para você, vai precisar fazer só uma vez. Tá certo? Só uma vez. Tá? E agora a gente já fez e descobrimos que o jacobiano é R. E o módulo do jacobiano é R. Então, de aqui em diante, você sempre que você fazer essa transformação, né, das coordenadas cartesianas a polares, você sempre poderá usar essa fórmula. Não precisa mais calcular esse jacobiano, tá? Tá certo? Claro, agora, se você quer transformar a outras coordenadas que não sejam R, por exemplo, uma coordenada, vamos dizer, podemos chamar de beta aqui, e aqui pode ser gama, por exemplo, né? Outras coordenadas novas, né? Tá certo? Que não são polares. Aí sim, aí tem que calcular tudo novamente, né? Aqui iria, né, beta, aqui seria gama, beta, gama, fazer isso, né? Mas, nesse caso, como a gente vai trabalhar simplesmente com coordenadas polares, nossa fórmula é isso, tá? Então, toda vez você já pode usar imediatamente essa fórmula. Mas, simplesmente substituir, né, assim como está, não está correto, né? Você tem que adicionar o R. Aí sim. Pessoal, vamos continuar. Vamos supor que nós temos o seguinte exemplo aqui. Calcular a integral dupla desse tipo aqui, tá certo? Essa seria a função, eu vou colocar entre parênteses, que devemos integrar, tá? Sobre essa região aqui. Tá? Esse seria um quarto de circunferência, o quarto disco, né? Então, em coordenadas cartesianas, você poderia tentar resolver
Talvez vocês poderiam fazer, tá? Um exercício. Mas vocês vão ver que em algum momento vai ficar um pouquinho difícil, tá? Um pouco difícil. Talvez com muito trabalho você consiga resolver. Mas em coordenadas polares vai ficar simples. Tá? Então, a primeira coisa que vou fazer é transformar minha função nas novas variáveis, né? Então, vou chamar minha função f, o que está aqui, f, então seria x quadrado mais y quadrado. Tá certo? Então, para escrever nas novas variáveis, o que eu tenho que fazer? Tenho que escrever, se mudar, onde aparecia x, eu preciso mudar por quem? Por r cosseno e θ. E onde aparecer y, eu tenho que mudar por r seno e θ. Então, aqui eu vou fazer isso, né? Então, aqui eu vou escrever, olha, x, então tem que ser r cosseno e θ. E elevar ao quadrado. Mais y, r seno ao quadrado. Tá certo? Se você elevar ao quadrado isso aqui, vai ficar o seguinte, olha, aqui tem dois termos, vai ficar 2 aqui, 2 aqui. Então, apagamos isso daqui. E aqui vai ficar a mesma coisa, né? Algo parecido. Vai ficar isso. Tá? E aqui você coloca em evidência o r quadrado. E, novamente, nos topamos com que esse daqui é 1. Então, simplesmente, a função é r quadrado. Tá certo? Então, nas novas variáveis, a função é simplesmente r quadrado. Então, já poderia escrever o seguinte, olha. Né? Escreva a integral r. Agora, essa função, essa daqui que estou chamando de f, essa função nas novas variáveis seria r quadrado. Tá certo? Tá? E esse daqui, dx dy, nós falamos já que esse daí se transforma como r de θ dr. Ou, depende, né? Pode ser também assim. A ordem a gente vai decidir na hora que a gente ia colocar os limites de integração. Tá certo? Então, aqui seria, então, r dr de θ, tá, pessoal? Não importa, inicialmente, a ordem não importa, tá? Pode ir primeiro dr e depois de θ também. A gente vai definir a ordem somente depois de que definir os limites aqui, tá? Tudo bem. Então, agora sim, simplificamos. Já estamos na nova variável. A única coisa que está faltando é o r. Agora sim. E você, já praticamos isso daqui. Você já sabe como reescrever a desigualdade que representa r em coordenadas polares. Por exemplo, aqui, tá? Nós sabemos que, né, o r começa aqui, tá certo? Aqui seria r igual a 0. Aí o R0, né? E essa aqui, essa curva seria uma curva grade, onde R vale 2. E essa daqui, essa linha daqui seria a curva grade, onde θ vale 0. E essa aqui seria onde θ vale π médios. Tá certo? Então, seria isso, né? Então, olha, o R começa aqui. Então, podemos começar com R. R começa de 0 e termina em 2. Tá certo? A gente olhando nesse sentido, estamos olhando radialmente para poder determinar R. Tá? A gente começa a partir da origem e a gente vai traçar uma linha, né? A gente pode fazer uma teste de reta radial nesse caso. A partir da origem, a gente, né, traça uma linha imaginária, tá certo? E vê onde entra, onde começa e onde sai, né? Então, começa aqui, olha, aqui, e sai nessa parte. Então, justamente, começa em 0 e termina em 2. Se a gente pegar desse lado, mesma coisa, olha, começa em 0 e sai
em 2. Tá? Então, se cumpre isso, né? Podemos aplicar essa regra de reta, né? Para poder identificar melhor a região. E para θ? E para θ a gente poderia fazer, na verdade, então, a regra já não seria reta, senão de círculo, né? Ou seta circular ou seta curvo, né? Por exemplo, a gente, né, começa do ângulo zero, vamos colocar um aqui, e a gente vai vendo, olha, vamos traçar no sentido anti-horário, né? Onde começa e onde sai? Sai aqui. Onde começa? Começa aqui. Ou entra aqui, né? Vamos dizer imaginariamente, né? Entra aqui e sai aqui. Então, onde começa? Começa em 0. E onde sai? Sai em π médios. Tá certo, tá? Muito bem. Isso você poderia fazer para qualquer R, né? Por exemplo, aqui, outra linha. Mesma coisa, olha, começa aqui ou entra aqui e termina nesse ponto aqui, né? Termina aqui, né? Ou sai nesse ponto. Pronto, então já temos. Uma vez que a gente já tem isso, a gente pode já substituir esse R, né? Então, reescrevemos da seguinte forma, né? Integral, aqui seria R quadrado por R, R cubo, dr, dθ. Aqui está dizendo que θ deve ser a integral de fora, né? Esse aqui deve trabalhar com isso. Então, vamos manter essa ordem. Então, θ vai de 0 a π e médios. E R de 0 a 2. Tá vendo que aqui a ordem não importa, por quê? Porque tanto os 4, né, limite de integração, são fixos. São fixos, tá? Mas, em geral, em outra situação, se um deles não for fixo, e você tem que colocar aquele fixo por fora, e aquele que não é fixo, ainda nenhuma função por dentro, né? Como você já fazia em coordenadas cartesianas. Então, pessoal, continuando aqui, a esse daqui eu vou chamar de mθ. Então, mθ, né? Que pode ser que fique função de θ, né? Mas pode ser também que fique um valor constante, né? Só coloco θ por precaução, tá? Em geral, poderia depender do θ isso aqui. Então, aí seria integral de 0 a 2 de r cubo dr. E esse daqui seria r a quarta sobre 4 com limite de integração de 0 até 2. Então, se você substituir aqui, vai dar 4. Então, mθ deu 4, né? Portanto, então nós podemos já substituir aqui. Eu vou completar aqui nessa parte isso daí. Então, vamos substituir igual 0 a π meios, 4. Tudo isso vale 4 de θ. Agora, esse 4 que é constante sai, né? Então, vai ficar simplesmente isso daqui. Agora, integral de 0 a π meios de θ, então seria 4. Integral de θ, é θ mesmo, e 0 π meios. Aqui substituímos com esse 4 π meios, vamos substituir mesmo assim, 4 π meios. E aqui coloco parênteses menos 0, né? Esses zeros não vai acontecer nada. Então, 4 multiplicado por π meio vai dar 2π, né? Então, o resultado de toda essa integral, 2π. Se não tiver perguntas, a gente finaliza aí.